Olá, amigos. É uma alegria a gente estar aqui novamente com vocês para, enfim, registrar o que seria a palestra do segundo domingo do mês na nossa Casa Fraterna, no Fraternidade. E, então, como de costume, para iniciar a nossa reunião, eu gostaria de propor uma leitura de harmonização. Hoje que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o livro de Joana de Ângeles, Homem Integral, segundo livro da série. E ainda no primeiro capítulo, é a segunda palestra desse segundo livro, onde a gente vai discutir os temas do medo, da solidão e da liberdade. Então, para a gente iniciar essa palestra, eu gostaria de trazer uma leitura do livrinho Calma, que é de Emmanuel, Psicografia do Chico, no tópico que fala sobre relacionamentos. É uma mensagem bem curtinha em que ele diz: se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. Então, uma reflexão que está muito alinhada com as coisas que nós vamos trazer hoje. E então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos a que nós nos recolhêssemos, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, vibrando os nossos corações em amor, pedindo a companhia da espiritualidade amiga, de Joana, mentora deste trabalho, em todas as casas em que ele ocorre, dos estudos das suas obras psicológicas, do nosso Mestre Jesus, do Pai, rogando que essas bênçãos que se derramam agora sobre nós se estendam aos nossos familiares, aos nossos lares, locais de convívio, pessoas todas que sabemos necessitarem deste lenitivo, dessas energias vitalizadoras, harmonizadoras, que possamos, durante o período deste encontro, nos nutrirmos de inspiração, de esclarecimentos e de consolações, para que assim também possamos seguir mais alinhados com o propósito divino em nossas vidas, fortalecidos em nossas escolhas, decisões, harmonizados em nossos sentimentos, pensamentos, para que possamos agir sempre em nome do bem comum, do bem maior. Que assim seja. Então, queridos, eu gostaria de trazer algumas reflexões que Joana nos propõe quando ela vai fazer esse exame do medo, da solidão e da liberdade como fatores, o medo e a solidão como fatores de perturbação e nos trazer o significado da liberdade em termos do nosso espírito. Que nesse livrinho ela está tentando construir essa ideia de um homem integral, tendo Jesus como um modelo maior que nós temos, né, para edificarmos essa realidade de um homem integral. Então, depois de ler todo o conteúdo deste capítulo, né, nesses 3 tópicos, eu gostaria de trazer 2 questões que eu acho que, de alguma forma, traduzem, né, assim, o cerne do que a Joana gostaria que nós refletíssemos juntos, né? Que seria como o medo e a solidão podem ser fatores de perturbação para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, e qual é, então, esse significado da liberdade para o nosso espírito. E já adentrando, então, aqui na questão do medo,
o que que nós poderíamos considerar inicialmente, né? Que o medo, ele é uma emoção que foi, na verdade, aprendida por nós ao longo da nossa jornada evolucionária, né? Sabemos que, né, fomos criados simples e ignorantes, lançados na materialidade para, a partir das experiências na matéria mais densa, irmos aprimorando, lapidando o nosso espírito, alcançando virtudes, valores, conhecimento, né? E que ao longo dessa jornada passamos então pelo reino mineral, vegetal, animal, estamos no reino hominal, caminhando aí para o reino angélico. Mas lá nas nossas experiências primitivas, foi que desenvolvemos e aprendemos, então, esta emoção do medo. Por quê? Porque o medo, ele era algo importante dentro dos nossos mecanismos de preservação da espécie. Ao sermos assaltados por essa emoção, termos uma resposta fisiológica a essa condição, nós nos mantínhamos em alerta para nos preservarmos de qualquer perigo, né? Para fugirmos de perigos, para fugirmos dos predadores, né? Dos nossos inimigos. Nós aprendemos, por exemplo, a respeitar a altura, os abismos, a profundidade das águas, o fogo. Então, todas essas coisas nos ajudam a nos preservar, a nos manter vivos, em verdade, né? E assim, ainda hoje, a gente pode considerar que o medo, ele é importante, ele é uma emoção importante, né, que nos sinaliza uma situação de perigo, uma situação de ameaça, então ele vem, ele nos assalta, essa emoção. Contudo, se ele persevera em nós, ele se torna um sentimento, né? E se ele não for devidamente trabalhado, ele vai acabar nos paralisando. Então, é nesse momento que o medo vai se tornar um fator de perturbação. Quando nós estamos aí diante de um sem número de situações sociais, mesmo particulares, que de alguma forma vão suscitar, né, ansiedade, medo, inseguranças em nós, né? Então, a gente vive num contexto onde várias situações acabam chamando, né, esse estado, essa emoção em nós. Mas ele vai se tornar algo ruim, desequilibrante, quando nessas situações de adversidade, essas situações desagradáveis, ou algumas vezes até como a Joana pondera lá, nós nos vemos diante de situações que consideramos injustas, nós temos diversas formas de reagir a essas situações, né? Uma delas é o medo, mas a Joana também, ela vai ponderar que na nossa imaturidade psicológica, algumas vezes, a gente pode reagir diante das adversidades, dessas circunstâncias inesperadas ou indesejáveis, né? A gente pode reagir com violência, pode reagir também nos deprimindo, então são emoções diferentes, né? Da raiva, da agressividade, da tristeza, da depressão, né? A gente também pode reagir nos tornando céticos, descrentes com relação a essa realidade, a essa situação, ao futuro, né? Essas situações podem abalar a nossa fé, a nossa confiança no porvir, podem esfriar as nossas aspirações, o nosso idealismo, né? Algumas vezes a gente também pode reagir a essas circunstâncias fugindo da realidade, né? Negando a própria realidade, ou até procurando encontrar responsáveis, né, fora de nós, assim. Existem pessoas que são responsáveis por essas situações, elegendo algumas vezes bodes expiatórios para determinadas circunstâncias, sem parar para refletir que, de alguma forma, foram as nossas escolhas e os nossos passos que nos conduziram àquele momento, àquela circunstância específica que estamos experimentando, né? E, por fim, a gente também pode reagir a todas essas situações diversas com temor, né? E, algumas vezes, este medo é tão intenso em nós que ele vai potencializar aquelas outras emoções, da agressividade, da violência, da raiva, né?
algumas vezes nos conduzindo, por exemplo, ao isolamento de certos contextos sociais. Então, a gente começa a evitar certas situações, certos contextos, certos grupos, certas pessoas, e a gente vai cada vez ensimesmando mais, né? O problema é que todas essas formas de reagir, seja com agressividade, violência, raiva, medo, tristeza, né? Elas podem nos desequilibrar ainda mais, né? Então, principalmente esse movimento que nos leva ao ensimesmamento, né? Assim, ao isolamento, que nós nos fechamos para o mundo, porque assim também nos fechamos para as oportunidades que as trocas com os outros poderiam nos trazer, né? E esses sentimentos, né, e essas emoções, elas acabam também por nublar um pouco a nossa visão, a nossa perspectiva da realidade, e principalmente sobre nós mesmos, né, justo por conta dessa imaturidade, dessa forma imatura de respondermos a determinadas situações, a gente não vai ver claramente quais são as nossas potencialidades e nem desenvolvê-las diante dessas situações que poderíamos tomar, na verdade, como desafios, né? Como oportunidades de crescimento, de autoconhecimento, de aprimoramento, que seria o mais adequado a nós, né? E aí a Joana vai, então, nos convidar a fazer essa reflexão, né? De como é que o nosso medo íntimo, os nossos valores íntimos, estão relacionados com essa questão do medo, né? E é interessante o que ela nos convida a refletir, porque se nós temos edificados em nós esses valores íntimos, se nós nos conhecemos, se temos uma certa maturidade em termos deste autodescobrimento, nós sabemos, além das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, nós também conhecemos as nossas potencialidades, as nossas fortalezas, né? Então, isso faz parte dos valores íntimos que nós devemos cultivar em nós, né? E que nos são dados pela via do autoconhecimento, né? E assim, diante de uma situação de adversidade, de dificuldade, nós poderíamos compreender que esses arranjos externos, sociais, né, que esses contextos, essas experiências pelas quais passamos, elas são coisas transitórias, elas são coisas passageiras, né? Mas que nós não. Nós, nesta jornada imortal de aperfeiçoamento, de aprimoramento, temos valores firmes, seguros, e estamos aqui para ampliá-los cada vez mais, né? Ampliando também a nossa capacidade intelectual, né? Tanto quanto a nossa moralidade, e nos descobrindo cada vez mais virtuosos, né? Então, se a gente tem esse lastro moral, intelectual firme dentro de nós, o que a gente vai perceber? Que ainda que a gente esteja vivenciando dificuldades fora, desafios, atribulações, né? Que existam tempestades, né? Na nossa cercania, dentro da gente existe uma serenidade, existe uma fortaleza íntima, e a gente vai firme, defendendo as coisas nas quais a gente acredita, procurando aprender com as circunstâncias, né? Ao mesmo tempo, procurando acolher também e respeitar as diferenças que temos para com outros irmãos, né? Dentro dessas trocas que nós vamos fazendo ao longo de cada uma das nossas experiências, né? E nesse sentido, então, pensando nessa questão dos nossos valores, a Joana também vai nos convidar a refletir que algumas vezes nós tendemos a negar um pouco a nossa história, a negar os nossos valores ancestrais, né? E dos quais nós somos herdeiros, porque nós estamos vindo de geração em geração num aprendizado, né, infinito, e recebendo dos nossos pais, avós, esses ensinos dos valores morais, do conhecimento adquirido, acumulado, né? Então, o ponto de equilíbrio seria nós buscarmos nestes valores que foram edificados, né, pelas gerações anteriores às nossas,
aquilo que tem de valor, aquilo que coaduna com a nossa consciência, que coaduna com as leis morais, tanto quanto buscar também no nosso presente novos valores que possivelmente vamos encontrar, né, nessas novas experiências na nossa jornada encarnatória. E a gente tem como bússola, como norte, como baliza, Jesus, né? Que foi o nosso grande exemplo, os seus ensinos, as suas experiências aqui conosco, né? Tudo que ele nos convidou a refletir, a pensar, e ele foi, né, talvez o pioneiro nessa orientação de que o caminho que nos leva para Deus passa pelo autoconhecimento, né? Então, isso também Joana vai nos propondo aqui, né? Ela diz que quando nós não temos esses alicerces íntimos, né? Na verdade, essa foi uma reflexão que eu fiz a partir da leitura da Joana, né? Eu pensei na metáfora de um barquinho à vela, né? Que está ali ao sabor dos ventos no mundo. E quando nós não temos esse lastro, esse alicerce íntimo, nós ficamos à mercê das coisas que o mundo vai nos trazendo, né? E aí, por onde o vento soprar, a gente está navegando, né? E nesse sentido aí, a Joana vai nos chamar a atenção para a questão dos modismos, né? E que muitas vezes nós compramos determinados modismos, entramos em determinados comportamentos de massa que não nos edificam, né? E que muitas vezes nos depreciam, nos desvalorizam como seres espirituais, né? E vão nos roubando a nossa própria personalidade, né? Nos levando a temer os valores antigos, porque nós não nos respeitamos, e a adotar valores muitas vezes equivocados, né? Dessas tendências de moda, dessas tendências de momento, né? Também podemos passar a temer a própria realidade, as próprias circunstâncias que nos são apresentadas, né? Porque a gente vai se associando a certos tipos de movimentos sociais que nos prometem uma certa segurança, mas que essa segurança não se concretiza. Por quê? Porque ela não edifica para o nosso espírito, ela não nos acrescenta em termos dos valores morais e dos conhecimentos intelectivos que nos permitiriam, né, esse acréscimo de virtudes, de potencialidades humanas, né? E sem esses valores íntimos, a gente se aliena, porque a gente vai como esse barquinho, ora, né, se, se associando a um tipo de modismo, ora a outro, né, mas que são modismos que têm um apelo apenas nas questões da materialidade, nas questões exteriores, e que acabam nos fazendo esquecer, né, dessa nossa porção espiritual, né, que nós somos seres espirituais numa experiência encarnatória, material, né? E não o contrário. Então, esses modismos, de forma geral, eles são muito ligados, né, aos apelos do mundo, e do mundo dentro da sua dimensão apenas material, dos prazeres mundanos, né? E então Joana vai também nos convidar a refletir que nestes movimentos externos, né, modistas, a gente acaba também adotando certos ídolos, né, tendo como bússola, como norte, como modelos, estas pessoas que têm sucesso nas coisas que a moda indica, né? Então, seja o status social, a fama, as conquistas materiais, né, a prosperidade financeira, mas, ao mesmo tempo, isso vai toldando a nossa perspectiva para esse propósito maior, para esse sentido maior do nosso viver, né? E algumas vezes a gente acaba se embrenhando por condutas viciosas, se embrenhando em excessos, né? E cedo ou tarde a gente vai acabar também se frustrando. Por quê? Porque nem esses ídolos e nem esses modismos vão matar a nossa sede enquanto espíritos, né? E que estamos aqui na busca pela plenificação. Isso foi semeado em nós por Deus, né? Quando instituiu as suas leis. E dentre elas está a lei do progresso, né? Então, nós vemos que sempre vai ter uma parte nossa que está negligenciada nesses processos de irmos ao mundo
sem nos percebermos como seres espirituais, né? E é justamente essa parte negligenciada que vai nos trazer um incômodo, uma inquietação íntima, né? E uma insatisfação que não se sacia com as coisas que o mundo tem a oferecer, né? Bom, outra reflexão que Joana nos traz é relacionada à questão da origem dos medos, né? Então, assim, além disso que a gente já colocou, ela nos diz também que algumas vezes medos intensos e até patológicos, mesmo como as fobias, podem ser originárias de experiências passadas. Então, situações que tenhamos vivido em encarnações anteriores, situações traumáticas como acidentes, ou situações trágicas como a de um homicídio, de um suicídio. Também esse medo paralisante pode estar associado a processos de culpa por quedas morais que tenhamos vivenciado, né, em outras experiências encarnatórias, e que isso tem consequências também para nós, né, que a persistência desse sentimento de medo, ele vai gerar desequilíbrios emocionais, psíquicos, energéticos, vibracionais, né, que nos levam ao adoecimento. Então, virão enfermidades psíquicas, enfermidades orgânicas, né, a própria loucura, a onda de suicídios. Por quê? Porque houve uma perda desse sentido maior, né, desse propósito maior da nossa existência. E ela vai finalizar esse tópico do medo nos falando de que só o conhecimento acerca de nós mesmos nos liberta dele, né? Mas, ao finalzinho, a gente vai conversar sobre os convites que ela nos faz em torno desses três tópicos. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da solidão. A primeira consideração que Joana faz é de que as origens da solidão, elas estão exatamente no medo. Então, uma das consequências, né, do medo é a solidão. E que cada vez a gente percebe a solidão como um problema de amplitude social, né? Então, cada vez um maior número de pessoas se sentindo solitárias e, de fato, vivendo uma vida muito solitária, né? Ela vai ponderar que a solidão, ela é, em alguma medida, uma escolha nossa, né? E que nós fazemos por inúmeras razões, né? Uma delas, por exemplo, é a timidez, que é esse medo que nós podemos ter dos outros, né? Outra razão para a solidão é o egoísmo, é o individualismo. Então, uma conduta nossa de quando nós lidamos com os outros de uma forma competitiva, tomando todo mundo como inimigos, né? Como se estivéssemos numa competição. Então, uma perspectiva muito individualista, que eu tenho que triunfar a despeito das circunstâncias dos outros irmãos, né? Uma outra condição que nos levaria à solidão é a própria soberba, quando nós nos achamos superiores aos outros. Então, estão no mesmo nível que eu não me relaciono com essas pessoas, né? Ou mesmo por orgulho. Por exemplo, quando a gente tem uma série de expectativas e perspectivas com relação à nossa vida, e essas perspectivas não se concretizam, ou nós nos sentimos fracassados em alguns aspectos, e por orgulho, nós preferimos nos recolher, nos retirar do contexto social, a enfrentar isso que a gente sente como vergonhoso, como um fracasso, e o que a gente pensa que as pessoas vão falar ou pensar a nosso respeito, né? Então, como uma fuga, a gente vai se afastando. Outra situação que poderia nos levar à solidão é essa visão exatamente utilitarista que nós podemos ter dos outros. Então, a gente só se aproxima dos outros com um interesse específico, particular, para alcançar algo que almejamos, né? E aquela pessoa, de alguma forma, ela é instrumental, ela é um meio para isso, né? E aí nós estabelecemos relações muito superficiais e muito interesseiras também, né? E, por fim, ela vai também falar da questão do medo da rejeição. Então, algumas vezes, nós deixamos de nos relacionar com os outros por uma baixa autoestima, por uma descrença, né, na nossa capacidade de sermos amados pelos outros, de sermos merecedores do amor dos outros. Aí, para evitar a rejeição, a gente, então, nem se lança ao relacionamento, né, ao convívio
com o outro, né? Mas a solidão, ela acaba por acarretar muitos sofrimentos, né? E o medo da solidão também nos leva ao sofrimento, né? A gente pode pensar quando nós não suportamos a solidão a tal ponto da gente se relacionar com qualquer tipo de pessoa ou aceitar, melhor dizendo, né? Aceitar qualquer tipo de relacionamento. Às vezes, para que a gente não fique sozinho, né? Então, a gente aceita relações sem amor, relações abusivas, relações violentas, ou até relacionamentos de pura aparência, apenas para não nos vermos sozinhos, né? E depois de ponderar, então, sobre as origens, as consequências da solidão e do medo da solidão, a gente também poderia pensar que, em certa medida, a solidão, ela pode também ser instrumental para nós, né? Quando esta situação de solidão, de recolhimento, de introspecção, nos leva a esse recolhimento íntimo, nos leva a esse mergulho em nós mesmos, né? A busca do autoconhecimento, uma busca da gente se compreender melhor, da gente entender essa essa carência do auto-amor em primeiro lugar, né? Por que a gente não se ama? Por que a gente confia tão pouco na gente, né? Quando essa solidão nos leva a compreender, por exemplo, as condutas desequilibradas que nos levaram a situações ruins, desagradáveis, né, adversas. Quando essa solidão nos leva a refletir sobre a necessidade de mudarmos, né, de tomarmos decisões para a adoção de novas condutas, para fazermos novas escolhas, né? Então, quando essa solidão nos leva a compreender que para que a gente consiga amar o próximo e ter o amor do próximo, a gente também precisa ter o auto-amor. Tudo começa com o auto-amor. E auto-amor não é se dar mais importância do que a gente tem, mas nos darmos a devida importância, né? Nos respeitarmos, sabermos reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, mas também sabemos reconhecer as nossas fortalezas e os nossos potenciais, né? E que é este o caminho, né? Assim, o auto-amor e o amor ao próximo são caminhos que nos levam a Deus, né? Ou a demonstração, a manifestação do nosso amor por Deus. Então, é por meio da conduta fraterna, solidária, caridosa, que nós vamos nos libertando, né, deste fator de perturbação que é a solidão. E indo então para o terceiro tópico que ela propõe, e finalizando este primeiro capítulo da obra, Homem Integral, Joana vai nos falar sobre a liberdade, né? E que sentimentos como esse, né, do medo, da solidão, são vivências que, de alguma forma, nos levam a nos sentir menos livres, nos leva a nos sentir aprisionados, como que contidos, oprimidos por essas circunstâncias, né? E que nós muitas vezes reagimos como os animaizinhos também reagem quando eles se percebem assim, coagidos. A gente pode reagir com agressividade, com violência, com revolta, né? Mas que o desejo da liberdade, ele é legítimo, né? Ele é natural, né? E é natural que nós busquemos condições de maior liberdade, mas que isso não pode ser feito de forma desvairada, agressiva, violenta, né? Nós vamos lembrar que dentro da doutrina espírita, nós, lembrando do livro dos Espíritos, na terceira parte, em que se fala das leis divinas, a gente vai ver que liberdade está lá. É uma das leis divinas, né? Então, que esse sentimento de liberdade, ele também é um sinalizador, vamos dizer assim, de quando a gente se sente mais longe da gente mesmo, né? Quando a gente sente que conquistou alguma coisa de valor para nós mesmos, né? Mas que a verdadeira liberdade, ela só vem com o autoconhecimento, né? E também com a parcimônia, com o comedimento, né? Que essa liberdade que a gente tenta conquistar a todo custo, e às vezes até a custo da violência, ela é uma falsa liberdade, né?
Porque, primeiro, que ela nos faz confundir o que seria, de fato, liberdade, né? Liberdade é fazer tudo que a gente quer na hora que a gente bem entende? Não, né? Liberdade é essa coisa de, eu faço o que eu quero na hora que eu bem entendo, né? Na verdade, é ignorância nossa, né? É até um gesto de egoísmo. Porque, além de tudo, a gente vai sair ferindo muitas pessoas, né? Ou comprometendo circunstâncias nas quais nós não estamos sozinhas, mas que nós estamos dentro de um coletivo, né? Então, essa falta de autoconhecimento, ela vai nos fazer ter falsas ideias sobre liberdade, né? E a gente vai, se a gente fizer um passeio pela filosofia, a gente vai lembrar, né, de filósofos como Aristóteles, como Sócrates, que falavam exatamente isso, que a liberdade é a nossa capacidade de fazer escolhas conscienciosas, né? Que só é livre o homem que conhece a si mesmo. Então, vai tudo, né, em alinhamento com o que o Evangelho nos ensina, com o que a doutrina espírita nos ensina e com o que a psicologia de Joana de Ângeles nos traz, nos faz refletir, nos ensinando também, né? Então, se a gente pensa que a liberdade ela foi um atributo dado por Deus e que é uma lei divina, e por que eu digo que é um atributo dado por Deus? Porque ele se expressa na nossa realidade humana através do livre-arbítrio, né? Então, e nós sabemos que quanto mais a gente se conhece, quanto melhor a gente se conhece, com maior liberdade, com maior sabedoria, a gente também pode e é capaz de fazer as nossas escolhas, a gente vai entender o valor da liberdade, o valor do autoconhecimento e o quanto a liberdade e o autoconhecimento também nos falam da responsabilidade, né? Porque se a gente não conhece as nossas tendências, as nossas inclinações, também os nossos vícios, né? Morais, sejam eles advindos do passado ou mesmo cultivados nesse momento presente, a gente não vai estar fazendo escolhas de forma conscienciosa, mas sim movidos por esses condicionamentos, muitas vezes inconscientes, que a gente traz, né? E como a gente viu, o egoísmo, o orgulho, a ambição nos levam a essa condição do medo, nos levam a essa condição da solidão, e tudo isso é fruto do quê? De tendências, de inclinações viciosas, negativas, inferiores em nós, né? Então, o autoconhecimento, ele vai nos permitir escolhas mais conscientes, né? E vai nos impedir de agir de forma condicionada, de forma equivocada, levados pelos arrastamentos, né, dessas porções sombrias, inconscientes nossas, né? Uma outra reflexão importante é que a liberdade absoluta, como nos explicam os nossos irmãos da espiritualidade, no Livro dos Espíritos, especialmente na questão 833, de que a liberdade ela é um atributo quase sempre relativo, né? Porque uma liberdade absoluta só existe no nosso pensamento, né? Então, nós temos a liberdade total de pensar o que quisermos, da forma que quisermos, mas, porque nós somos livres para pensar o que queremos, nós também somos responsáveis por aquilo que pensamos. E como o nosso pensamento também mobiliza a nossa vontade, né, e também nos conduz a fazer escolhas, né, a gente vai ver mais uma vez o quanto liberdade e responsabilidade são coisas indissociáveis, né? E isso também vale para o nosso convívio com as pessoas, né? Porque nas relações interpessoais a liberdade nunca pode ser absoluta, né? Porque quando a gente pensa que a gente está em relação com outras pessoas, a gente vai pensar que o meu direito ele termina onde começa a minha responsabilidade para com esse outro, né? Ou onde começa o direito desse outro, né? Então entram essas duas palavrinhas mágicas do direito e do dever, né? Que são sinônimos dessa mesma questão
liberdade e responsabilidade, né? E aí, eu gostaria, então, já de trazer como fechamento para o nosso diálogo, que os convites que a Joana nos faz ao longo, né, da discussão desses 3 tópicos, né, que não vão estar desta forma no livro, mas é a minha interpretação e uma forma, né, de nós despertarmos para isso, para o que ela nos chama a atenção para pensar, né? Da importância, então, de nós mergulharmos dentro de nós mesmos, né, para a gente se conhecer melhor, para a gente compreender o cerne destes fatores de perturbação, como o medo, como a solidão, né? Buscando ampliar cada vez mais a nossa autoconsciência, a consciência de que somos seres imortais, né? Uma busca incessante por uma fé raciocinada, né? Pela edificação dos nossos valores íntimos, porque isso sim dissipa os nossos medos, né? Eu queria lembrar uma lição de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, a lição 132, em que ele vai trazer a questão do medo, né? Lembrando aquela parábola dos talentos, em que um dos servos enterra o talento por medo do que o Senhor poderia fazer, né, se ele fizesse mau uso do talento. E aí o Emmanuel vai dizer, por medo, né, ele não fez absolutamente nada, e que nós, muitas vezes, somos assim, nos agarramos ao medo e nos paralisamos e assim justificamos a nossa inação, né? Mas que é importante que, por mais difícil que seja a estrada, por mais sombria, por mais que ela nos incite, né, este medo, que a gente procure iluminar essa estrada pelo nosso esforço no bem, né? Porque o medo não justifica a nossa paralisia. E aí Joana vai continuar então nos convidando a que nos alinhemos com as leis divinas, para que a gente possa exercer, sobretudo, né, a lei de amor, justiça e caridade. Ela diz: o homem solidário jamais é solitário, né? Que nós procuremos assegurar a nossa liberdade por esta via do autoconhecimento, né? Buscando compreender as escolhas que nos conduziram a determinadas experiências, né? A determinadas experiências adversas, né? Buscando preservar aquilo que nós temos de bom, mas modificar aquilo que temos de ruim, né? Lembrar que a verdadeira liberdade é a liberdade do espírito e não necessariamente essa liberdade do mundo, né? Ou essa que confundimos a liberdade do mundo com a liberdade do espírito, né? Que as coisas do mundo, ao contrário, nos aprisionam, mas que as coisas do mundo espiritual, nem alinhamento com as leis de Deus, é que nos tornam homens livres, né? E da importância de cultivarmos o amor a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos, confiando assim em nós, confiando nos irmãos, confiando em Deus. Porque só existe liberdade real no amor e na confiança em Deus, em nós mesmos e uns nos outros, né? Vocês devem lembrar, né, daquela carta de João em que ele fala que Deus é amor e no amor não há temor, né? Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque nos torna alinhados com esse influxo, né, perene de amor divino, né, de confiança e de inspiração sagrada, para que a gente possa fazer sempre as melhores escolhas e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né? Então, eu gostaria apenas que nós, para seguirmos refletindo sobre esses tópicos, né, nos fizéssemos essa pergunta, né? Se nós temos buscado o nosso autoconhecimento, compreendendo que só Ele é capaz de nos libertar do medo, da solidão e nos conduzir a essa planificação espiritual, né? E assim, queridos, para que a gente finalize esse encontro de hoje, pelo qual eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês, eu gostaria apenas de convidar mais uma vez a todos para que nós nos recolhêssemos em prece, dessa vez elevando os nossos sentimentos de gratidão ao Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos espíritos amigos, que nos inspiram a todo instante, que nos conduzem, que estão ao nosso lado,
procurando a melhor conexão, né? Desde que estejamos dispostos, né, a vibrar também nas melhores energias, nos melhores sentimentos, nos melhores pensamentos, para que tenhamos essa sintonia com as faixas mais elevadas da espiritualidade e dali possamos aurir essas forças, essa inspiração, ideias e sentimentos que nos nutrem para a nossa melhor condição, para as nossas melhores escolhas, né? E que assim possamos ser também luz para todos aqueles com quem tenhamos a oportunidade de conviver, luz nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, luz para aqueles que precisam de consolo, de esclarecimento, que possamos ser, Senhor, um ponto de amor, um ponto de equilíbrio, um ponto de paz, onde há tanta desarmonia, tanta diversidade, tanta intriga, tanto desentendimento, que possamos ser, Senhor, a tua presença iluminada, iluminativa, onde quer que estejamos, ainda que pequenina seja a nossa contribuição, mas que ela sempre seja dada, né, em alinhamento com as tuas leis de amor. Que assim seja. Gratidão, queridos todos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, ou tarde, ou manhã, né? Conforme cada um esteja aí nos assistindo. E tudo de bom a todos, que Jesus nos abençoe.